Fala, fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui de volta ao canal Observabilidade na Prática. Eu sou o Rafa Silva e estou aqui para a gente dar continuidade à nossa jornada, né? A gente tem uma jornada aí, uma trilha a gente está aqui seguindo ponto a ponto, né? Observabilidade na prática do Zero Expert. E hoje a gente vai para a aula número 3, né? Que a gente falou de logs, a gente falou de métricas e hoje a gente vai falar de traces para fechar esse nosso primeiro ponto, né? Um ponto importante aqui de conhecimento, né? É, quando a gente falou de logs, né, a gente percebeu que o log é como se fosse o contexto totalmente fragmentado, né? É, métricas, elas são o comportamento médio, né, vamos dizer assim. E por fim, né, a gente tem os traces, que são literalmente o mapa, né, da jornada do usuário, né? Então, vamos começar aqui a nossa aula de hoje, né? Exatamente nos que eu falei, né? Então a gente pensa nos logs como fragmentos, métrica como comportamento e os traces, né, como um mapa ali, como uma jornada completa, certo? E quando a gente fala em mapa, né, a gente não está aqui fazendo metáfora daquelas que eu gosto de fazer, não. Eu estou dizendo de algo técnico mesmo, né? É, os logs, né? Se a gente for pensar nesse contexto, né, a gente coloca ali os logs como os marcadores, né, do mapa para a gente saber o que aconteceu e tal. As métricas, né? Elas são a gente pensa como indicadores externos, né, do mapa, certo? Por exemplo, velocidade média, é, densidade, né, volume, tráfego, capacidade, enfim. E o trace, né? O trace é o desenho da rota inteira. Então, a gente pensa no caminho total percorrido, né? Cada curva, é, cada parada, cada lentidão, cada trecho, né? Então, e pensando nisso, né? Esse mapa é que permite, né? A gente entender é, algo, né? Que os logs e as métricas falaram para a gente ali, né? De forma mais isolada, cada um dentro daquele seu padrão que a gente já falou, mas que falaram com a gente e explicaram o momento, né? É, então, continuando aqui, né? Pensando, é, tentar explicar de uma forma que a gente não consiga complicar, né? Mas vamos descompactar um trace, né? O que a gente tem dentro do trace? Então, o trace, como eu falei, é o mapa completo de uma requisição, de ponta a ponta, né? Span, né, é o trecho do mapa, né, uma etapa do caminho, certo? Root span é onde tudo começa, então é lá na origem da requisição, né? Child, né, span são etapas que vêm depois, né? As etapas subsequentes ao início, né? É algo que te leva do começo ao fim ali da sua jornada, né, do seu trace. Então, propagation context, né? Imagina um identificador que conecta tudo, né? É mais ou menos como se tivesse é, um carimbo, né? Que identifica, certo? Que faz, que identifica que aquele momento faz parte daquele caminho, né? Daquele log, daquele trace, daquela coisa que a gente já conhece ali. Então, é esse cenário, é essa junção de fatores, né, que permite a gente enxergar de fim a fim o que aconteceu, certo? Ah, eu queria começar trazendo um pouquinho para minha vida, né, dessa jornada de trabalho. Então, é,
Eu já passei por alguns cenários, esse de telecom eu acho muito importante, muito, né, acho que rico para trazer para essa aula. Então, a gente tinha um problema, né, intermitente na ativação de chips, né, chips normais, aí, os chips que a gente conhece hoje de celular. Nada demais, né, até que a gente consiga tentar achar a causa. E aí vem aquela coisa de começar, né? Então os logs tinha tudo normal, né? Métrica, CPU também ótimo e tal, fila estável, né? Nada explodindo. E aí você começa a fazer um racional, né? Por exemplo, é, você sabe que a sua jornada, né? Ela tem alguns steps, né? Então você sabe que a sua jornada tem algumas etapas. E você sabe que, dependendo do comportamento, até você já condena aquilo como alguma das etapas travando, né? E é aí que o trace entra, né? Então, quando você olha o trace daquela requisição, né, ele vai te mostrar quais são os microserviços daquele fluxo. Então, se tem uma chamada externa, se tem uma chamada de um app interno, se tem uma dependência, isso vai te mostrar. Nesse caso, a gente tinha lá um serviço, né, que chamava um legado via SOAP, né? E não existia uma falha, né? Não existia um erro, certo? Mas aí a gente estava preso porque ele estava num retry interno, né? Então, a gente tinha ali os spans, né? Como eu falei, os shield spans, 3, 4 e tal. E aí, em determinado momento, ele ficava 3, 4, 5 segundos, né? E a gente não conseguia observar isso. Então, esse tipo de comportamento, né, ele é muito mais comum do que a gente imagina. Eu sou capaz de dizer que muitas empresas, né, sofrem, né, com esse tipo de problema. E nem sabe, né, que é um problema. E nem sabe, né, de fato o que está acontecendo. Então o Tracer te dá essa capacidade, né, de conseguir ver de ponta a ponta onde está falhando, onde está. Se algumas das suas chamadas, as suas APIs estão lentas, se está tomando erro, qual erro, né? O Trace é algo fantástico. Então, quando a gente pensa, né, num contexto de maturidade operacional, né, quando você começa a trabalhar com traces de verdade, né, que você percebe que muitos problemas que você tem, né, eles pareciam difíceis, né? Então eles se tornam esses trechos dos mapas que eu falei, né? Então você vai passar a tratá-los como comportamento estranho, certo? Então eu já vi acontecer problemas em sistema financeiro, né? Com, por exemplo, reconciliação atrasando, né? Plataforma de e-commerce, né? Com webhooks externos que ficavam lentos. Então, sistema de billing, né? Com uma chamada e o sistema ligado, congestionando os spans, né? Congestionando aquela rota. App mobile, né? Com rota já pré-desenhada, mesmo assim trazendo slows startups, né? Então tinham uma certa demora para iniciar. Microserviços, né? Com configuração de timeout desbalanceadas. Tudo isso, né? Tudo isso que eu acabei de dizer, a gente consegue trazer isso no Trace, né? Então ele vai te dar, né? Com muita honestidade aquilo que você está vivendo, certo? Um segundo caso, né, que eu gosto sempre de trazer é esse do Pix aqui, né? O Pix funciona e o extrato não. Então, num dia normal de trabalho, né, o cliente fazia o Pix, o trajeto do Pix funcionava e tal, mas o extrato tinha uma certa demora para responder. Então, isso gerava reclamação, né, do cliente, porque, mas eu fiz aqui, não saiu, não apareceu, não lançou. E esse é o tipo de situação, né, que gera dor de cabeça, né? Porque parece que o dinheiro sumiu, né? Se você não tem no seu extrato, passa um tempinho você não lembra mais, né?
já te engoliu ali a questão do dia a dia e você não vê no extrato aquele dinheiro. É mais um daqueles cenários, né? Métricas e logs super normais, né? Mas quando a gente passava para olhar, né, no que era o Trace, a requisição ela concluía o Pix, mas ela não avançava para a etapa seguinte, né? Que era exatamente a de atualizar o extrato. O serviço ficava esperando uma resposta de reconciliação, né? E essa resposta tinha uma certa lentidão, ela não vinha, não vinha, não vinha, e aí começava a estourar alguns erros durante aquele processo. A reconciliação nesse caso, né, entrava em batch, né, por design lá de arquitetura, né, e quando o batch rodava, travava a fila por determinados segundos. Então, logo de cara, né, depois que a gente começou a analisar os traces, a gente via, né, exatamente essa cor avermelhada que está na tela de vocês aí, né, era o que estava acontecendo, certo? E a gente não tinha essa visão. Então veja, é, tudo que eu estou dizendo aqui, né, a gente vê que faz ligação com as aulas anteriores, né? Os logs dizem o que aconteceu, métricas, né, o que o sistema, como o sistema estava se comportando, e os traces trazem, né, onde exatamente o fluxo se alterou, né? Onde exatamente o fluxo mudou, né? Onde exatamente o tempo começou a ficar alto, onde exatamente, né, em qual etapa do processo, em qual microserviço, né? Então, eu volto a falar, né? É realmente como se a gente estivesse olhando, é um mapa e visse aquelas curvas ali que te dão alguns insights, né, do que está acontecendo, né? Do que está no momento que você está passando, enfim. Então, tudo isso, né, nos conecta àquilo que a gente já aprendeu aqui, beleza? E como é que a gente vai fazer hoje, né? Então, qual que é a minha ideia para demonstrar aqui para vocês a questão do Trace, né? Então, eu trouxe lá de novo, né, um Elasticsearch com APM, né, uma aplicação simples que roda fazendo a ingestão dos seus dados de APM, né, para mostrar um comportamento meio que em tempo real, né? Então, com isso a gente vai conseguir ver o mapa, né? A gente vai conseguir ver cada trecho, a gente vai conseguir identificar o gargalo, identificar o erro, né? A gente vai conseguir ver isso na prática, né? Como que a gente trata isso, né? Como que a gente vê isso, como que a gente olha isso, como que a gente chega, né, a isso. Então, antes da gente começar o mapa aqui, né, uma coisa que precisa ficar muito clara, né, importante. O Trace ele não é uma ficção científica, né? Ele não é. Então, o Trace é um recurso, né? É um recurso gigante, né? Se a gente for pensar o quão o Trace pode ser, né, revelador, né? A gente falar, cara, é um grande recurso, é um recurso gigante, né, de uma empresa. Então, se você pensar lá que você vai ter o seu tempo de execução, né, é, os seus steps divididos em bloco, né, cada bloco descrito, cada bloco ligado um ao outro, né, tudo enviado, né, para um back-end de observabilidade, não tem mistério, né? O que existe aqui é uma maturidade de organização, certo? Se a gente for pensar, lembra que a gente falou lá de trás, se você não tiver um log bem estruturado, né, se o seu log não tiver, né, um ID que revele, né, que dê identificador, se o seu log não tiver os seus campos mapeados, né, se os seus campos ali que você necessitar, eles não forem campos buscáveis, né, então aí você passa, né, você começa a ter dificuldade, né? Você vai passar que não vai ser tão fácil chegar a esse grau de maturidade que nós estamos falando aqui, né? Repetidamente, tá bom? Então, vamos iniciar o lab aqui, beleza? Eu vou abrir aqui o meu. Cadê? Aqui. Eu vou até remover aqui a pasta anterior que eu tava, porque eu acho que eu já estava com ele clonado, ó.
Só para a gente fazer aquele processinho nosso, né, de clonar. Então, ó. Então lá, vou clonar o repositório, né, ele vai me trazer exatamente o que eu tinha anteriormente, só para a gente ver o processo acontecendo, tá bom? Ó, observabilidade, as 3 aulas, nós estamos na aula 0 trace de trace. Então, olha lá. De novo, né? O que a gente tem aqui? A gente tem os nossos arquivos, né? Que a gente vai subir é, os nossos, o nosso ambiente, né? Depois tem um arquivo do app, né? Que é o app que vai fazer ali checkout e tal, jogar, né? Que vai receber os dados na URL. É uma URL muito simples, né? E tem os scripts de ingestão, né? Que é o que a gente vai fazer ao longo do tempo, tá bom? Então, vamos de cara aqui. Subir. Opa. Up, up. Então, de cara, já subir nosso ambiente. Se é aquela, lembra, né? Se é a sua primeira vez, isso vai demorar um pouquinho de tempo. Certo? Vamos entrar aqui na pasta de scripts e ver o que a gente tem aqui. Certo? Deixa eu ver se já subiu aqui o... Ainda não subiu o ambiente. Vamos esperar um pouquinho. Vou jogar aqui para a tela para vocês verem o que eu estou fazendo. Aqui. Ainda não está no ar o ambiente, tá bom? Então vamos seguir aguardando ele subir aqui e a gente fala na sequência. Maravilha, maravilha. Acho que o Kibana está entrando no ar aqui. Vamos ver. Show. Então, tudo certinho aqui, ó. Tá o Kibana no ar, beleza? A gente vai voltar aqui nos nossos... Vamos só dar uma olhada se está zeradinho aqui. Só para não ver se ficou nada anteriormente. Olha lá, né? Aplicação totalmente zeradinha. Esse aqui já sobe, né? No script que a gente já sobe, tá bom? Mas ó, não tem nenhum dado, né? A gente tá vendo aqui, então vamos começar a simular os nossos dados aqui. Deixa eu rodar esse carga básica aqui só para a gente ver como ele vai se comportar. E a gente vai ver se já vai aparecer alguma coisa lá no... Tô sem teclado, tá? A gente tá sofrendo um pouquinho aqui. Meu teclado tá péssimo. Já vamos ver aqui se a gente tem algum comportamento, né? Olha lá, já começou a chegar dado aqui. Então daqui a gente já consegue ter uma ideia de que, né, tá funcionando aqui a nossa aplicação. Certo? Vamos voltar aqui. Bom, ele está indo aqui. Vamos passar lá. Depois a gente volta aqui para a gente ver se a gente consegue gerar um pouquinho mais de throughput. Mas veja, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Então, o que é, né, importante aqui a gente saber? Quando a gente está falando de APM, então a gente está aqui na página inicial da APM, e aqui você tem, né, a sua aplicação, o environment que ela tem, né?
a média de latência, né? O throughput, né? Que é a transação por minuto, e a quantidade de falhas, né? Então vamos entrar aqui no detalhe. Então, de novo, né? A gente tem alguns gráficos aqui que mostra pra gente, né? Por exemplo, latência, throughput, né? O tipo de transação, certo? O failure rate, o tipo de erro, tá vendo? Você tem tudo isso já na sua tela, né? Na sua primeira tela. Né? Então, já na tela de overview, né? A gente já consegue ver. Pensando aqui assim, gráfico de latência, gráfico de throughput, failure transaction rate, errors, né? E o attribute errors, certo? Então, tudo isso a gente já o APM ele já te entrega na primeira aba, né? Vamos dar uma navegada por aqui, vamos sentir a coisa. Olha lá. Então, vamos aqui, ó, a gente clicou, né, no Transactions para a gente ver como estavam as transações. Vamos clicar aqui no Get Transactions Checkout, ok? Olha lá. Então aqui a gente já consegue ver, né, uma latênciazinha, olha lá. Um throughput lá ó, de 800, né, 857 TPS, né, certo? Ó, tudo aqui, né, tudo na tela, tudo bem de forma muito clara. Então, quando a gente pensa em latência, né, é uma média ao longo do tempo, né? O throughput, né, quantas transações ocorreram por minuto naquela janela de tempo. O spent, né, by span type. Então, basicamente é o app, né? Por exemplo, no nosso caso de lab, é o app, né? Um lab simples. O file de transaction rate, né, mostra todo tipo de requisição que esse endpoint está falhando. Então, se eu vier aqui, a gente vai ver. Olha lá. Quase, poderia ser uma proporção melhor, uma proporção maior, enfim. E aqui você tem o top 5 erros, né? No caso, a gente simulou um erro só, certo? Deixa eu ver como é que tá aqui. Aqui já foi, então deixa eu executar um segundo script só para ver se eu gero um pouquinho mais de carga lá. Só para ver se melhora um pouquinho ali para a gente no cenário. Mas vamos dar um refresh aqui. Deixa eu colocar para atualizar aqui sozinho para a gente ver. Então, certo, então a gente tem a latência, o throughput, né, o spam, tá, o tipo de erro, né, tudo bem detalhado. Então aqui, ó, esse gráfico eu acho ele muito bacana porque você consegue ver, né, na linha do tempo exatamente, né, a transição, né, o quanto essa transição durou, step by step, olha lá, tá vendo? Então na timeline você consegue ver, né, a distribuição de latência, né, ao longo do seu trace, né, ao longo do seu caminho. Isso é espetacular, né? Então veja, e aqui não menos importante, aqui por último a gente consegue ver, né, os exemplos do trace que está falhando, olha lá. Então a gente tem aqui 500 documentos, a gente consegue ver documento a documento se a gente quiser, né, lá. Pode ver que a gente tem, olha lá, uma linha, né, que traça ali onde esse cara, olha lá, onde esse cara foi executado, né, ó, te trazendo rastreabilidade de ponta a ponta, tá vendo? Olha lá, vocês estão vendo aqui no mapa, né, da distribuição de latência que isso mudou. Ó, então se eu for aqui, ó, conforme eu for andando, ele vai mudando, certo? Então, vamos clicar aqui no erro, olha lá. Então a gente tem aqui o metadado do erro, né, o tipo do erro, certo? Que ele está dando. Aqui você tem, né, o header do HTTP, então você tem todas as informações relevantes, né, que você precisa para de repente fazer uma análise, olha lá, né? Você tem aqui, né? Então, esse serviço aqui é pago, perdão, a gente está na versão trial, então eu queria mostrar mais o que a gente tem na versão trial, tá bom? Então você está vendo aqui, ó, que lá, né, a gente continua recebendo esse dado, então a nossa simulação, ela continua válida, né? É,
o que que eu tiro, né, de lição daqui? Você tem, basicamente, né, a gente tem um overview completo, né, de ponta a ponta, né, com tudo o que acontece com a sua transação, né? Isso sim é monitoramento de verdade, né? Isso sim é observabilidade de verdade, né? Então, é, a gente passa a perceber, a gente passa a entender, né? Exatamente onde o seu sistema tem falha, onde ele vai, onde ele não está falhando, onde ele está bem estruturado, onde ele não está estruturado. É, eu diria que isso te coloca num patamar muito, mas absurdamente evoluído, né? Com o que a gente tem, com o que eu tenho visto no mercado e me deparado no mercado, né? É, como que eu vou, ainda analisando aqui o nosso gráfico, né? Veja, só nesse latency, né, distribution aqui, a gente consegue ver, né, é, o detalhe. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo que a gente está tomando 100% de erro, né? Mas, por exemplo, se tivesse algum outro status, né, você veria aqui onde está esse outro status, né? Onde isso está se concentrando. E por quê, né? Por que que isso está mudando? Por que que isso está legal aqui, aqui não está legal, né? Quanto tempo isso está levando, sabe? Então, cara, é algo muito interessante, né, da gente ter. Imagina algo que te dê o horário da sua transação, a latência daquele trace específico, o endpoint, né, exatamente o endpoint daquele trace específico, o erro, né, que é o status, ele vai te trazer exatamente o erro. E no nosso caso, como foi a chamada para aquele endpoint. Então, no nosso caso aqui, você tem 500 erros. Então, você escolhe um, né? Você tem aqui a linha do tempo, você tem o metadado e você tem o log, né? Olha lá. Faz sentido? Você consegue entender o quão significante, o quão moderno é isso para a sua aplicação, né? Eu diria que aqui a gente tem um padrão de observabilidade, né, muito bem, mas muito bem focado, né, muito bem desenhado, né? É, aqui a gente começa a observar de verdade, né? Que a gente consegue, aqui a gente começa a colocar as nossas ferramentas, as inteligências, né, disponíveis nelas para trabalhar pela gente, né? A gente vai lá, a gente programa, a gente pensa, a gente faz, a gente coloca e a gente analisa, né? É, a gente consegue chegar, né, nesse nível aqui. Deixa eu ver aqui, por exemplo, pegar um documento qualquer aqui. Ah, ó, então, aquilo que eu estava falando, né, a gente consegue mapear o header da chamada, você consegue trazer os nomes do framework, a versão daquilo que está rodando, né? Então você consegue trazer qual foi, né, o tipo de transação, qual foi o resultado da transação, né? Opa, aqui, aí, atualizou ali meu. Então, tá vendo? O tipo de chamada, né? Então, por exemplo, no nosso caso está um curl ali rodando, mas se fosse outro tipo de chamada você também veria, né? Então a gente não está mais discutindo aqui se o serviço responde ou não, né? Eu já tenho, né, um mapa de chamada. Eu já tenho o trecho, né, o tempo de cada trecho. Eu já tenho o erro exato que aconteceu nesse ponto da jornada. Você entendeu a diferença né, o pulo da onde a gente estava para onde a gente está vindo? Você entendeu a diferença, né, de maturidade de observabilidade que a gente está falando? Então, é uma mudança, ela chega a ser brutal, eu diria, né? Assim, da onde estamos, né? Para onde queremos ir, né? O que nos trouxe até aqui, sabe? É, é,
É algo surreal, né? É algo de verdade, algo surreal. Então, ó, de novo aqui para a gente ver, olha lá, os dados pararam, né? Então aqui a gente criou aqui umas coisas diferentes, né? Para você ter essa possibilidade de ver uma aplicação funcionando no maior tempo, né? É, eu acho que fica válido aqui, né? Eu acho que o insight, né, que a gente deveria tirar daqui é, é que você pode ter, né, dentro de uma rota pré-estabelecida para o seu app, né, para sua aplicação, seja lá em qual linguagem for, qual tipo de aplicação, mas você consegue ter, né, realmente a visibilidade daquilo que acontece, step by step, integração by integração, certo? Então, se é uma chamada externa, né, se é uma chamada interna, se é uma integração com o banco, se é um tempo que aumentou. Então, a partir desse momento aqui, qualquer incidente, né, que a gente envolva um endpoint, por exemplo, deixa de ser suposição. Você não vai entrar mais supondo algo. Você vai entrar com a certeza, né? Você vai entrar com um mapa na mão e vai dizer, olha aqui. Então veja, a distribuição da latência que não está legal, né? Ó, o tempo de execução aqui, né? Olha esse erro aqui, o erro exato que deu foi esse no momento que vocês estão me passando. Lembra? Então é esquecer a caça, né? E é trazer, agregar valor ao negócio, né? Dentro do contexto que a gente falou. É, uma coisa que eu gosto de deixar claro sempre, né? A cada step que a gente passa aqui, a sua maturidade ela cresce, né? A gente para de reagir, a gente para de se preocupar, né, com quem é o problema, quem fez e tal. A gente passa a evoluir, né, em termos de tecnologia, né? A gente passa a pensar em termos de, cara, se isso aqui tá ruim, eu vou ajustar, né? Exatamente para isso. Exatamente para você ter um fluxo mais confiável, né? Para você ter mais conhecimento sobre o seu fluxo, né? Então, são insights valiosos, né? São coisas que se alguém tivesse me apresentado isso lá há 10, 15 anos atrás, quando eu comecei, talvez o meu patamar hoje fosse outro, né? Assim como eu quero que o seu seja outro. Então não existe mais. Depois dessa terceira aula aqui, não existe mais você falando assim, ó, eu acho que o problema é X, certo? Não existe mais você achando algo. Você vai entrar numa reunião e vai falar, cara, tem um spam Y dentro do serviço X demorando 500 milissegundos, 600 milissegundos e muito provavelmente, analisando toda a trajetória daquele spam, daquele trace, é, o problema está sendo a chamada da API Z, né, da integração Z. É objetivo, é técnico, é maduro, é observabilidade de verdade. Certo, pessoal? Então, cara, se você chegou até aqui, se isso faz sentido para você, clica aí, compartilha, né? Ativa o sininho do canal para a gente continuar falando, para vocês continuarem vendo os lançamentos que eu vou fazer por aqui, tá bom? Fica aqui o meu agradecimento, né? A minha chamada para a próxima aula, nós vamos entrar em temas mais profundos, né? Vamos trazer mais insights, mais conhecimento, né? Mais aprendizado, certo, pessoal? Então, espero vocês na próxima aula, né? Espero vocês aqui conectados, espero vocês me questionando, me perguntando, fazendo pergunta. Vocês têm as minhas redes sociais, normalmente eu deixo na descrição do vídeo, né? Deixo uma maneira simples de me encontrar, tá bom? Até breve, pessoal. Meu muito obrigado.